Então, eu vou... Já a doutora Roberta foi apresentada, mas eu vou apresentar novamente para quem entrou depois. A doutora Roberta Ferrito vai coordenar essa mesa. Coitada, tem 3 palestrantes, os 3 falantes português, então vamos tentar ajudar, né, para a compreensão, né. Ela é arqueóloga clássica, especializada em arquitetura, meio ambiente e história socioeconômica do mundo romano, e atualmente é bolsista do programa Marie Curie, pesquisadora principal do projeto Coastal Landscapes and Roman Maritime Villas, a comparative regional study of architectural models and environmental. Thank you. Na Universidade de Bolonha e na UPenn, Universidade da Pensilvânia. Então, eu vou deixar com a colega Roberta, e boas apresentações. Okay, thank you, Viviana. Welcome again to our second part of the session 3, which will talk about the archaeology and the environment, an eco-critical approach to the study of the humanity and the nature relationship. Our first speaker today is Dr. Caromano. Viviana already introduced Carolini before, but I want just to remind briefly that Carolini is a researcher at the Naturalis Biodiversity Center in Leiden, in Neanderthals, and she is particularly interested in the relationship between people, plants, and the environment in the past and present of the Amazon, carrying out research with an emphasis on archaeobotany and ethnoarchaeology. Today, Carolini is going to give a presentation on how the collaboration with indigenous people, Ausiri do Xingu, I hope I pronounce it correctly, impacted research about fire, plant uses, and museum collections. Please, Caroline, the stage is yours. Thank you, Roberta. Muito obrigada a todas as pessoas presentes. Se alguém não estiver escutando direito, me avisem, por favor, que eu estou numa sala que tem um barulho de máquina o tempo inteiro, mas foi a única que eu consegui encontrar por enquanto. Não tem. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Está funcionando para vocês? Sim, yeah. Sim? Está, Okay. Carol. Thank you. Bom, aí é o quê? Bom dia para todos. Essa apresentação, como não podia deixar de ser, influenciada pela minha trajetória como pesquisadora, pelo meu treinamento formal na arqueologia, especialmente direcionado à arqueobotânica, e pelo profundo impacto da pesquisa em terras indígenas e em colaboração com os povos da Amazônia, que acabou deslocando as percepções convencionais que eu tinha da disciplina arqueológica. Há 18 anos eu venho realizando pesquisas voltadas a 2 temas, em grande parte: o fogo como cultura material e as relações entre as pessoas, plantas e o meio ambiente na Amazônia. Assim, dividirei essa apresentação nestes 2 temas. A primeira parte eu falarei sobre a minha pesquisa com o fogo entre os Assurini do Xingu e sobre a musealização do fogo. E na segunda parte abordarei brevemente 2 projetos colaborativos que envolvem museus, conhecimento indígena, plantas, ambiente e território. Então, quando pensamos em fogo na Amazônia, inevitavelmente vem à nossa mente as manchetes, especialmente agora, sobre a destruição e as terríveis imagens das imensas e criminosas queimadas na floresta e da grossa camada de fumaça sobre as cidades amazônicas. Mas meu interesse hoje não é tratar sobre esse tipo de fogo criminoso na Amazônia, mas sobre o fogo nativo, sobre o conhecimento dos povos indígenas e tradicionais sobre o fogo. Durante o meu doutorado no MAI, inserida no projeto de arqueologia colaborativa com os Assurini do Xingu, coordenado pela professora Fabiola Silva, concentrei minha atenção nos aspectos técnicos e simbólicos do uso do fogo entre os Assurini.
Entre os diversos tipos de fogo produzidos pelos Assurini, tratarei mais especificamente sobre o fogo para criar novas roças. A prática da queima da roça na agricultura, comumente conhecida como coivara, é ainda um tema controverso e, apesar desse sistema demonstrar sua viabilidade ecológica dentro de contextos tradicionais e controlados, existem propostas de pesquisadores e de políticas públicas para redução drástica ou eliminação do uso do fogo por pequenos agricultores, de forma a mitigar possíveis impactos ambientais. Resta, porém, o questionamento sobre até que ponto essa substituição do fogo por outras técnicas agrícolas, em contextos tradicionais, não estaria ocasionando rupturas não somente com aspectos práticos do uso do fogo, mas também com relações ecológicas e sociais, tanto com o mundo dos vivos, quanto com o sobrenatural. Pelo fogo passa também o aprendizado do que é ser um adulto assurini, aprender a fazer cerâmica, a cozinhar, a limpar o mato, a fazer roça, é aprender que nem todo fogo é igual, que uns precisam de técnica e paciência, outros de controle e até do intermédio de seres sobrenaturais. Todo esse aprendizado começa com a observação e com as brincadeiras. Carol, Os Assurini... Opa, diga, pode falar. Perdão, desculpa te interromper, mas seus slides não estão passando. Você está passando eles? Eu estou passando eles, então peraí, deixa eu voltar aqui e compartilhar eles de outras maneiras, porque eu já passei vários. Eu acho que nós vemos, pronto, nós vemos só o início da sua tela e não vemos na tela cheia. Tá, deixa eu ver aqui, talvez esse não dê certo, se eu colocar minha tela inteira e aí eu passo para o meu... deixa eu voltar aqui, então, só para mostrar para vocês, deu certo agora? Espera lá. Ainda não, Carol. Ainda não? Yes, now. Agora sim, agora sim. Tá ótimo. Então, esse foi o primeiro slide quando eu estava falando do fogo hoje, as manchetes sobre o fogo. Esse segundo é sobre a pesquisa com os Assurini, então a localização da terra indígena Quatinemo e das duas aldeias nas quais eu trabalhei. Hoje eles têm mais aldeias. É bem próximo à usina de Belo Monte, como vocês podem ver, bem na curva do rio Xingu. Esse outro slide é quando eu estava falando dos outros conhecimentos sobre o fogo, saber queimar cerâmica, saber fazer pintura, usar carvão, e as diversas técnicas que são relacionadas ao uso do fogo e outros seres também. Bom, e eu estava nesse slide aqui. Os Assurini possuem uma forma estruturada de pensar e fazer o fogo de roça em suas várias etapas. A época do ano, o clima, a velocidade e direção do vento, a umidade do ar, o horário e a temperatura são elementos avaliados antes que a queima da roça aconteça. Dentro do discurso Assurini sobre o fogo, observa-se a repetição de certos termos. Um fogo desejado é um fogo bom, bonito e grande. No entanto, no discurso sobre o fogo de roça, percebe-se que o termo grande é direcionado para descrever a primeira grande queima da vegetação derrubada e não para a posterior queima de limpeza de material restante. Vários tipos de fogo existem e alguns deles necessitam da mediação do dono para o seu uso. O fogo grande da queima da roça necessita do intermédio de Ai, pertence a ela. Para a queima de uma área recém-derrubada, Manduca, nesse primeiro conjunto de fotos à esquerda, primeiro se pôs a colocar fogo na metade à direita, usando óleo diesel e um isqueiro, ateando fogo estrategicamente em vários pontos da roça. Após a ignição do segundo ou terceiro ponto de fogo, Manduca começou a entoar em voz alta um conjunto de palavras em Assurini de forma quase musical. Quando perguntado sobre o que estava falando, ele respondeu que estava chamando Ai. Segundo ele, Ai é uma mulher que fica lá em cima, no céu. Quando chamada durante a queima, ela desce do céu e vem varrer para limpar bem a roça. Após uma série de ignições e chamados por Ai, o que era antes vegetação derrubada transforma-se em um conjunto de chamas de barulho ensurdecedor, seguido por rajadas de ventos circulares que levantam as cinzas e carvões em um redemoinho negro. O redemoinho, como reforça Manduca, é a comprovação da presença de Ai e da limpeza que ela realiza na roça, varrendo o solo através do fogo. Chamar Ai é, portanto, um tipo de encantação que visa produzir uma disposição generosa da dona do fogo, levando-a a abrir mão do seu precioso bem, o fogo bonito, e transformando o amontoado de madeira caída e folhas acumuladas numa roça bela para os Assurini. Ai é dona do fogo e o protege, mas ao mesmo tempo, como uma figura biface que é,
ela deve ser respeitada pelos Assurini, já que pode ser um poderoso afim predador. Com sua capacidade criativa e transformativa, Ai engendra e fabrica, por meio de suas ações e dos seus lapsos, o mundo pós-mítico do roubo do fogo. O caso do fogo particular da Ai demonstra como o estudo do fogo entre os Assurini tem o potencial de fornecer um valioso conjunto de dados para pensar o fogo tanto no passado amazônico como no presente. A experiência humana de controle do fogo tornou-se um agente nas relações sociais, imbuído de valores simbólicos e dotado de um poderoso aspecto técnico transformador. À direita, a gente tem o segundo tipo de fogo que eu estava falando da roça, que é o da limpeza, apenas dos poucos galhos que sobram aí das folhas. Esse não é o grande fogo e ele não precisa do intermédio de Ai. Então, nesse caso, o seu Takamui está queimando a leira com folhas, mas algumas vezes ele chama outros seres, como ele chama os ratos, para ajudarem a limpar mais rápido e saírem dali. Inspirada pela relação dos Assurini com o fogo e a sua materialidade, passei a investigar como ele pode ser entendido como um objeto museal. A ignição e a manutenção do fogo trazem para si uma ampla gama de artefatos relacionados a diversas atividades, como paus de fogo, cestos cargueiros para lenha, abanos, vassouras, tochas, resinas, charutos e cachimbos. E embora o fogo seja efêmero, esse conjunto de coisas relacionadas a ele possui maior durabilidade e encontra-se nas coleções dos museus. Partindo de uma aproximação com coleções do Wereldmuseum de Amsterdã em Leiden e do Museu der Kulturen da Basileia, na Suíça, realizei um primeiro levantamento sobre quais são as coisas relacionadas ao fogo que estão presentes nos bancos de dados dos 3 museus. Embora haja muitas possibilidades de pesquisa nas coleções etnográficas que ainda são pouco exploradas pelos arqueólogos, como análises estilísticas, arqueométricas, identificação de matérias-primas e traciologia, por exemplo, nesse primeiro momento optei por investigar como é que esse fogo é musealizado, voltando à pesquisa menos para tentar identificar as técnicas utilizadas na manufatura dos objetos, mas mais preocupada com quais são os conjuntos de objetos do fogo representados nos museus. No levantamento inicial dos bancos de dados para pesquisa, 2 categorias principais de artefatos destacaram-se, paus de fogo e abanos. Os abanos são uma classe de objetos relacionados ao fogo mais comumente presentes na coleção. A diversidade de formas, tamanhos e técnicas de manufatura demonstram que os abanos não apenas desempenham uma função de controle do fogo, mas também expressam noções de identidade e socialidade. Aspectos de suas histórias de vida podem ser vistos através de marcas de uso presentes, como resíduos de farinha e bordas queimadas pelo contato com fogo, como é possível ver nessas 2 fotos. A primeira, um pedaço de abano queimado, e a segunda, resíduos de farinha na superfície do abano. A segunda categoria de objetos do fogo que se destaca nas coleções são os paus de fogo. Diferentes dos abanos, que recebem mais atenção dos pesquisadores interessados em seus trançados e motivos gráficos, os paus de fogo são, como me disse um colega curador, aquelas coisas feias que ninguém estuda. No conjunto de paus de fogo da Amazônia analisado, apesar da semelhança entre os artefatos, foi possível observar escolhas técnicas distintas, como a localização de orifícios para a produção de fagulhas. A variedade de matérias-primas varia de galhos a pranchas de madeira processadas. Por estar relacionado com elementos de cultura material com grande destaque nos estudos etnográficos e arqueológicos, como é o caso de vasilhas cerâmicas, por exemplo, muitas vezes o fogo é pensado de forma secundária em relação a essas outras materialidades. Porém, o fogo não se limita a um papel coadjuvante nas relações, exigindo um ajuste no olhar do investigador para contar histórias sobre pessoas e coisas ao longo do tempo entrelaçadas com a própria história do fogo. As coleções dos museus etnográficos possuem uma infinidade de objetos relacionados ao fogo. Como vimos, para o seu acendimento e controle existem paus de fogo e abanos feitos de diversos materiais. Para a produção de alimentos, existem objetos que entram em contato direto com o fogo, como panelas e trempes, por exemplo, e objetos que lidam indiretamente com o calor transformador, como colheres e espátulas. O fogo também está presente nas decorações feitas nos objetos, como no uso da pirografia ou na queima de cinzas que servirão de tempero para a cerâmica. Objetos museológicos relacionados ao fogo também são encontrados em amostras de tintas feitas com carvão, para pintura ritual e simbólica de corpos humanos. A experiência do fogo não se limita a artefatos ou matérias-primas, mas vai além do que é fisicamente visível. O mundo do fogo indígena também pode ser o mundo das entidades sobrenaturais, que dominam e administram o fogo nos mundos espiritual e físico, e são por vezes também materializadas e retratadas em desenhos e esculturas.
Um olhar mais amplo, inspirado pela experiência etnográfica, revela uma série de outros objetos que intermediam a relação entre pessoas e o fogo, para além dos abanos e paus de fogo. Ao aplicar um conceito de família de objetos, como aquele proposto por Lúcia Russac van Velten quando estava estudando a mandioca, mas nesse caso especificamente para objetos relacionados ao fogo, revela-se uma série de novas coisas, que apesar da sua relação em comum com o fogo, são frequentemente interpretadas separadamente e muitas vezes também pouco estudadas. É muito raro encontrarmos vitrines que explorem a temática do fogo em exposições etnográficas. Tenho a impressão de que isso é resultado, por um lado, de uma escolha estética, privilegiando a arte plumária e cerâmicas, e, por outro, de uma objeção dos museus a associar os grupos indígenas atualmente à ideia de produtores de uma tecnologia tão primitiva e perigosa. No entanto, o trabalho em colaboração com populações indígenas tem demonstrado que essa ideia de primitivo não poderia ser mais distante da importância do fogo para esses grupos. Um bom exemplo de como isso é possível romper com esse estigma encontra-se atualmente na exposição do próprio MAI, na USP. A curadoria e concepção da exposição foi realizada em colaboração com grupos Caingangue, Guarani, Andeva e Terena. Entre as vitrines concebidas e os objetos selecionados pelos colaboradores para retratar o seu presente, é possível identificar claramente membros de uma família de fogo. Um conjunto de panelas, abanos, colheres e pinças em frente a um painel com fotografias de uma fogueira. A colaboração na pesquisa de coleções de museus é um tema com o qual recentemente venho me envolvendo. Meu atual projeto de pesquisa tem como foco o estudo de sementes e frutos em adornos corporais indígenas amazônicos presentes em museus europeus. O principal argumento do projeto é que as coleções acumuladas ao longo de séculos em museus reúnem conhecimentos indígenas sobre plantas, ambiente e território, bem como nos permitem revelar histórias de encontros, trocas e do impacto do colonialismo na Amazônia. Relacionada ao meu projeto de pesquisa, mas não exatamente, está ocorrendo a experiência de colaboração com os Tenharim, no sul do Amazonas. Obedecendo uma lógica institucional e de financiamento de pesquisa, eu poderia falar da minha pesquisa colaborativa com os Tenharim como inserida no âmbito do projeto intitulado Sementes em Adornos Corporais, Histórias Indígenas Encapsuladas, Estética e Conhecimento Ambiental, que desenvolvo no Museu Naturalis, nos Países Baixos. Mas essa descrição não é justa com a trajetória dessa colaboração. Na realidade, seria mais adequado inverter essa equação, uma vez que parte da pesquisa se insere no âmbito do projeto Memorial Jiré, desenvolvido pelos Tenharim da aldeia Marmelos, no sul do estado do Amazonas, do qual faço parte como arqueóloga colaboradora. A minha participação no projeto Memorial Jiré teve um início oportuno após eu ter sido convidada por uma colega também arqueóloga, Laura Furquim, a conhecer alguns dos líderes Tenharim durante a oficina Memorial Jiré, a história Tenharim através da cultura material de seus anciãos. Laura me contou sobre os belos colares de Tucumã feitos pelas artesãs Tenharim e sobre como o registro dos processos de manufatura poderia ser algo do interesse delas. Isso porque a Associação Tenharim estava num processo ativo de busca de apoio de antropólogos e arqueólogos para a construção do seu centro de memória comunitário, o Memorial Jiré. Como forma de colaborar com a criação do memorial, o MAI-USP, em parceria com o Instituto Mamirauá, através de um projeto coordenado pelo nosso colega que participará aqui dessa mesa, Eduardo Tamanarra, e financiado pela FAPEAM, ofereceu a pesquisadores Tenharim uma oficina de introdução à museologia e métodos de conservação em março deste ano. Ao final da oficina, fui convidada a visitar a aldeia Marmelos para conhecer as artesãs responsáveis pela manufatura de colares e para ajudar a registrar os conhecimentos Tenharim e as áreas de cultivo, manejo e coleta de matérias-primas. Os Tenharim também demonstraram interesse que o conhecimento Tenharim fosse divulgado no museu onde eu trabalho, através de fotografias e da formação de uma pequena coleção de colares. Assim, haveria material Tenharim em mais museus. Cheguei na aldeia Marmelos no mesmo dia em que os Tenharim estavam dando início às atividades que antecederam a cerimônia em homenagem a uma criança falecida. Fui incumbida pelo cacique de registrar todas as atividades, inclusive aquelas que começaram durante a madrugada, que ocorreriam ao longo dos próximos dias para que as fotografias e vídeos fossem incorporados ao acervo do futuro Memorial Jiré. Nesse caso, nós temos algumas mulheres tratando a carne de caça, que vai ser distribuída durante a grande festa, e na foto da direita, nas fotos da direita e na foto da esquerda, dois homens que estão quebrando as castanhas, que vão fazer parte desse preparado, né, de castanha e carne.
uma farofa de castanha também. No dia seguinte, um campeonato de futebol movimentou a aldeia e mais uma vez fui solicitada a registrar os times para que as fotos fossem incorporadas ao acervo do memorial. Finalizada a festa e os jogos de futebol, nos dias que se seguiram acompanhei principalmente Diana Tenharim, que me mostrou as etapas de manufatura dos colares de Tucumã e castanha de arara. Desde a coleta dos frutos até o corte, perfuração e polimento das contas, Diana foi pacientemente mostrando os instrumentos e técnicas empregadas. Ela e outras artesãs e artesãos mostraram-se muito interessados em mostrar suas técnicas e contar histórias, e expandir o conhecimento sobre suas próprias técnicas para outros lugares, né? Com uma forma de quase expandir o território Tenharim para além do território. O meu local de trabalho também era um lugar que gerava curiosidade e tema recorrente nas explicações e conversas. Era sempre, olha, fotografe isso aqui para você mostrar lá no museu. Não apenas adornos corporais eram parte das conversas, passando por temas diversos, como as plantas utilizadas na manufatura dos cestos, cocares, remédios, chegando até a necessidade de mapeamento de sítios arqueológicos, como forma de demonstrar a longa história de ocupação da região e de garantir a proteção do território. Ao longo dos dias, artesãs e artesãos mostraram plantas e áreas de cultivo e coleta. Selecionaram colares feitos com sementes para serem comprados e levados para fazer parte da coleção do Museu Naturalis. A manufatura dos colares exigia que as roças e o entorno das casas fossem visitados para a coleta de frutos de Tucumã e sementes de chumburana, que é cana, para checar a saúde dos algodoeiros, mas também que expedições mais longas à floresta fossem realizadas para a coleta dos frutos preferidos pelas artesãs, as castanhas de arara. Esse aqui é um pequeno vídeo, mas é só para vocês verem a técnica. Buscar sementes e fazer colares é reconhecer território todo o tempo. Andar pelos roçados, passar pelos quintais dos vizinhos, percorrer as trilhas em direção à floresta, buscar fragmentos de rocha que serão usados como polidores de contas vegetais, que são encontrados apenas na beira das cachoeiras, que, longe das aldeias, compõem a rica paisagem do território Tenharim. Além da formação de uma coleção que os represente em outras partes do mundo, os Tenharim reforçaram a necessidade de que esse registro das técnicas e dos lugares seja transmitido para gerações mais novas, através da elaboração de um livro sobre os colares de Tucumã e castanha de arara. Embora o meu projeto de pesquisa oficial tenha sido essencial para o financiamento dessa viagem de apresentação aos Tenharim e para o trabalho de campo, a lógica de planejamento da pesquisa colaborativa e do trabalho de campo partiu do desejo e iniciativa dos Tenharim. Por isso, durante o campo foi necessário recalibrar meu olhar, seguindo o caminho das demandas que os Tenharim esperavam que eu cumprisse, como a fotografia e filmagem das cerimônias e festas, dos modos de fazer e dos conhecimentos tradicionais, mas também o registro do campeonato de futebol e do concurso de musa dos times, respeitando assim uma visão Tenharim sobre o que é patrimônio e o que precisa ser preservado no memorial ou museu Tenharim. Finalizada, então, a etapa de campo em julho, sigo agora com a tarefa de dar continuidade à colaboração através da incorporação do conjunto de colares ao acervo do Museu Naturalis e da elaboração, em parceria com educadores Tenharim, de um livro para os seus estudantes. De volta aos Países Baixos, tenho o desafio de criar espaço para a inclusão de pessoas e suas histórias num museu exclusivamente de história natural. Exposições abordando a importância de relação entre humanos, não humanos e mais que humanos começam a ocorrer em museus e jardins botânicos anteriormente dedicados a uma concepção ainda conservadora de ciências naturais. No cenário holandês, um exemplo interessante foi a chamada para o dossiê especial da revista Locus-Tijdschrift voor Cultuurwetenschappen, publicada pela Universidade Livre dos Países Baixos, que provoca a reflexão sobre a colonialidade, os museus de história natural apresentando uma resposta bastante conservadora, como aquela emitida pelo Museu Naturalis, em resposta ao relatório consultivo sobre o quadro de política nacional holandesa para coleções coloniais, que estabelece as bases para o processo de repatriação de coleções. Eu coloquei aqui no slide um trecho da resposta feita inicialmente pela direção do Museu Naturalis. O relatório dizia, né, que
o governo holandês estava em prontidão para devolver incondicionalmente objetos de patrimônio cultural que fossem saqueados e requisitados pelos países de origem, mas a resposta da nossa direção foi que a situação é bem diferente para coleções de história natural em comparação com coleções histórico-culturais, porque plantas e animais em sua posse não foram supostamente roubados nem alienados, mas coletados na natureza. Uma visão bastante idílica e colonialista de natureza. Isso, obviamente, gerou duras críticas a essas declarações, que fizeram com que o museu se retratasse e que desse início a ações de reconhecimento do seu passado colonial e das relações desiguais e muitas vezes violentas com comunidades locais. Então, nesse momento, uma série de coleções, principalmente agora da Indonésia, estão sendo levantadas e provavelmente voltarão para a Indonésia. Dando prosseguimento ao registro dos modos Tenharim de fazer adornos corporais, cabe então a mim, como pesquisadora de um museu de história natural europeu, propor uma curadoria colaborativa da coleção Tenharim, ancorada numa ideia de que a descolonização não é uma questão de escolha institucional, mas de um confronto inevitável com o seu passado e com o seu futuro. Essa experiência vem reforçando mais uma vez a importância das redes de colaboração entre povos indígenas e também entre diferentes pesquisadores. Em parceria com o projeto História Naturalis Brasília, coordenado pela antropóloga Mariana Françoso, da Universidade de Leiden, e ainda contando com a antropóloga Cláudia Lopes Garcês, do Museu Guild, e Leandro Cascon, também da Universidade de Leiden, e líderes do povo Kapor, foi realizada uma oficina no Museu Naturalis em agosto deste ano. Durante a visita ao museu, os Kapor conheceram a edição original do livro História Naturalis Brasília e reconheceram diversos animais e plantas, bem como a nomenclatura, derivada na maior parte das vezes do tupi, e descrição dos usos e formas de consumo. Para eles, era evidente que foram seus parentes antigos que ensinaram aos brancos as informações contidas no livro, que é um importante marco na história da ciência europeia. Os livros foram acordados por cantos. Ainda visitamos o herbário e discutimos a identificação das plantas em adornos. Para além da identificação, cada planta trazia consigo o convite a conversar sobre festas, comidas, remédios, uma série de ritos de passagem marcados pelo preparo e consumo de plantas específicos. A análise das fotografias de adornos corporais presentes em outros museus europeus foi acompanhada de reivindicações para que a nomenclatura utilizada por algumas instituições fosse atualizada, removendo o antigo e pejorativo nome urubu, como eram conhecidos anteriormente. E a gente tem um exemplo aqui de uma das etiquetas que estavam nessas fotos e que eles muito rapidamente viram. Embora a gente estivesse olhando os objetos, esse material é da Cracóvia, então os objetos não estavam aqui, mas as fotografias estavam. E rapidamente um ex-líder Kapor, o senhor Valdemar Kapor, viu que aqui nessa etiquetinha no canto tinha o nome urubu. E ele falou, esse nome não pode ficar aí, tem que trocar para Kapor. Então, sua luta e estratégias de proteção do território contra as constantes invasões por madeireiros foram debatidas e apresentadas aos pesquisadores por Iracaju Kapor, o atual líder, e também a repórteres cuja presença foi solicitada com firmeza pelos Kapor. A visita à coleção de pássaros causou estranheza e estímulo à discussão sobre os conceitos de museu e território. Valdemar, Iracaju e Rosilene apontaram que é muito importante que os museus existam, que sirvam de guarda para o conhecimento contido em suas estantes e gavetas. E Rosilene sintetizou a visita de forma muito clara. É muito importante que um museu como esse exista, mas o nosso território também é museu, só que lá os pássaros voam. Para finalizar, não é surpresa para ninguém que essas experiências de colaboração com povos indígenas tenham afetado profundamente a minha maneira de pensar os objetos de pesquisa, mas também as práticas da pesquisa. Para entender o fogo, adornos, plantas ou o que quer que seja, é preciso ampliar as nossas percepções sobre os elementos envolvidos. Uma planta não é só uma planta, é uma série de relações entre humanos, mais que humanos, e rituais. O fogo não é apenas uma técnica, é conhecimento prático e a necessária mediação com seus donos. O museu não é só o que reconhecemos como tal. Pessoas, plantas, animais e uma série de relações entre humanos, não humanos e mais que humanos precisam estar num território, num museu vivo,
respeitado e protegido para que os conhecimentos nele presentes sejam preservados. E é isso, muito obrigada pela atenção, obrigada à coordenação do Congresso.